Há umas semanas atrás, há uns meses atrás, não sei se provavelmente acontece convosco e já aconteceu convosco, de terem que renegociar os termos e os contratos de um fornecimento de telefone ou TV cabo ou internet em casa. E há uns meses atrás eu tive que fazer isso. E foi uma negociação de para trás, para frente, para trás, para frente, é que nós estamos a negociar os termos e como é que nós queremos comprometer, o que é que nós não queremos comprometer. E é algo que nós ficamos com aquele pé atrás, aquela reticência. Nós não queremos estar a comprometermos ao longo prazo. Nós queremos algo, nós não queremos um contrato não curto, nós queremos o mais curto possível, o mais leve possível. Nós não queremos ficar afiliados nem presos a nada. E hoje em dia nós temos essa quase aversão a contratos vitalícios. Temos quase essa aversão a fazer um compromisso para toda a vida. Essa palavra aliança ou fidelização é algo que nós não queremos estar associados porque, inevitavelmente, nós recebemos aquela piadinha, não é? Antes de casar, olha, não casas, senão vai ser presa à forca, não é? Temos de ter cuidado. E nós temos essa noção, que talvez nós não acreditamos nisso, mas isso está lá dentro. Nós não queremos estar afiliados até a morte nos separe. É muito tempo. É uma prisão muito grande. Mas nosso Deus é um Deus de aliança. Desde o início do tempo, Ele celebrava alianças com homens, com mulheres. Ele é um Deus de aliança. E quando este mês nós estamos a falar acerca de nós, filhos do Rei dos Reis, filhos de Deus, nós estamos a dizer, ok, o que é esta natureza de realeza, de ser filhos de Deus? O que isso implica? E uma das vertentes que isso implica é estarmos confortáveis com celebrar alianças. Sendo a aliança uma parte da nossa vida. Jesus, quando estava aqui na terra com os seus discípulos, ele via um pescador, ou um cobrador de impostos, ou um mestre da lei. Ele chamava-os e dizia, vem, segue-me. Foi um convite que ele estava a fazer para seguir, para aprender. Ao longo daquele tempo, em contacto direto com Jesus, Jesus impactava aqueles homens com a identidade, falava acerca de quem é que eles são, dava-lhes poder, dava-lhes autoridade, confiava neles. E ao longo do tempo, esse relacionamento foi estreitando, chegou ao fim de vida de Jesus aqui na terra. Ele junta no cenáculo com aqueles 12 homens, senta-se à mesa e começa a ministrar mais intimidade, mais profundidade e convida-os a uma comunhão mais profunda para celebrar uma aliança, uma nova aliança. Naquele momento nós vimos que algo acontece. Jesus avisa que um de vocês, um daqueles 12, vai trair Jesus. E naquele momento de intimidade, de comunhão, de celebrar uma aliança de longo prazo, Judas levanta e vai embora. Judas não queria esse compromisso, ele não queria essa aliança. Ele queria somente o que ele podia aproveitar enquanto tinha alguma liberdade. Quando via que o cerco começava a apertar mais e Jesus estava a convidar para mais intimidade, Judas disse, não, eu não estou para isso. E foi embora. Depois de Judas ter ido embora e quando eles estavam a celebrar essa aliança, Jesus disse em João 15:15 que não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que é o Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Entenda esta profundidade desta aliança que Jesus está a celebrar com esses homens. Ele convida-os para esta aliança. Jesus é o exemplo de como celebrar a aliança. Jesus celebra a aliança. Ele celebrou a aliança com aqueles 12 homens, 11 homens, mesmo sabendo que eles tinham falhas. Então, o que é esta aliança? Como é que nós podemos ser transformados no nosso entendimento de o poder de celebrar uma aliança?
Nós, sendo os filhos de reis, nós precisamos de ter este entendimento mais profundo. Nós precisamos de viver em aliança. Nós precisamos de ter esse compromisso. Muitas vezes nós olhamos para o exemplo de um rei, de antigamente, o rei, e nós tentamos a comparar isso com Jesus. E nós dizemos, ok, mas os reis antigamente, eles tinham uma rainha, sim, que estavam em aliança com essa rainha. Mas depois os reis, eles tinham dezenas de mulheres, concubinas, em que a intenção dessas mulheres era para não somente prazer, mas para que a sua linhagem, a semente do rei, se propagasse e houvesse mais e mais descendentes do rei. E nós pensamos, talvez inevitavelmente, ok, pronto, então, há uma rainha sim, mas um rei, há muitas concubinas. Mas a linhagem só é o legado, o trono, a coroa, só passa para o filho legítimo. A rainha tinha outros direitos, outra autoridade. Não era na mesma posição das concubinas. E o nosso rei, Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, ele não tem concubinas. Ele tem só uma noiva, que é a sua igreja. Ele só tem olhos para uma mulher, que é a sua igreja, que somos nós. Diz à pessoa ao teu lado, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Cada um de nós somos a igreja. Quando nós estamos neste conceito, ok, nós queremos, nós entendemos que Deus é um Deus de aliança, mas talvez nós estamos a olhar para a aliança com uma lente desfocada por causa daquilo que nós temos aprendido na nossa vivência, por causa de relacionamentos que nós temos visto a decorrer. Hoje em dia é normal haver noites de paixão e sem casamento. Hoje em dia é normal haver paixonetas, paixõezinhas, com várias pessoas e sem um compromisso. Hoje em dia, infelizmente, nós vimos pessoas violadas para que haja prazer de quem o viola, quem a viola, sem preocupar com a sua outra vida, só com essa intenção de prazer próprio. Hoje em dia nós vimos intimidade, mas sem responsabilidade. Nós vemos prazer sem aliança. Aliança é algo tão poderoso. É um conceito tão poderoso que vai criar manifestação do reino de Deus aqui nesta terra, quando nós entendemos o poder da aliança. Muitas vezes o que acontece é que quando nós chegamos por causa desta caminhada que nós temos feito de relacionamentos distorcidos, pensando que isso é um relacionamento firmado, mas não é firmado uma aliança, é fraco. Nós depois transpomos este conceito de relacionamentos quando nós lidamos com Deus. Quando nós chegamos à igreja e nós somos ensinados que Deus quer estar próximo de nós, quer estar em relacionamento connosco, mas por causa das lentes desfocadas que nós temos estado a viver, quando nós chegamos a Deus, nós vemos com esse conceito distorcido da aliança, em que nós pensamos, ok, esta reunião está a ser tão emotiva, está a ser tão poderoso, este tempo é tão poderoso, e o pregador chega, dá um convite para entregar a minha vida. Eu sinto aquele mover no meu coração, então eu vou à frente. É um estímulo emocional. Nós entramos, nós pensamos que nós podemos entrar nessa aliança. Podemos fazer essa oração da salvação. Ou no momento em que nós estamos desesperados. A doença assola a nossa vida. Perdemos o emprego. Perdemos um ente querido. E nós dizemos, Deus, só Tu podes me salvar. E naquele desespero nós dizemos, Deus, eu entro em aliança contigo. Ou nós fazemos aquela oração da salvação quando nós conseguimos comprovar A mais B mais C,
que tudo faz lógica na nossa mente, nós conseguimos compreender o que é fé, o que é a Bíblia, como é que isso encaixa cronologicamente, quem é Jesus, Deus, ok? Conseguimos entender isso, encaixar isso na nossa lógica. E nós começamos a dizer, ok, eu mentalmente consigo encaixar essa realidade, então eu vou tomar o passo de relacionamento. Mas sem aliança. Este passo de relacionamento é um passo tremendo na nossa vida. Mas tem que ser um passo de aliança. Jesus, quando ele ministrava, ele pregava acerca do reino de Deus, é que não somente era uma salvação de um compromisso num dia, mas havia um passo a passo, que ele chamava o caminho do arrependimento, uma mudança de vida, transformação da nossa vida, que é aliança. Quando nós aceitamos ser casados, colocamos aliança no nosso dedo. A partir daquele momento, já não somos solteiros. A partir daquele momento, já não dá para voltar para trás. Nós somos casados. E a nossa identidade muda. Agora, muitas vezes esse conceito de aliança fica banalizado, porque nós vivemos numa geração em que mais de 70% da geração já passou ou já foi confrontado por divórcios, em que a aliança de um casamento foi quebrado. Em que nós vivemos nesse ponto em que, ok, nós entendemos que a aliança é importante, mas as alianças que nós vimos à nossa volta não funcionam. Não é até a morte que nos separa. Não é para todo o sempre. Então, nós banalizamos a palavra aliança quando nós chegamos a Deus. Em que nós pensamos, ok, se num casamento, algo que eu consigo ver, as pessoas que eu conheço separaram-se, então não há problema nenhum. Um dia eu encontro Deus, espetáculo, eu sinto movido, até envolvo na igreja, bora lá. Até sou fiel nas minhas ofertas, espetacular. Pois vem um desentendimento com alguém, que é o mais provável. E ficamos revoltados contra Deus. E dizemos, Deus, não é possível. Se estivesse aqui, se estivesse comigo, isso não ia acontecer. E desviamos de Deus. Isso acontece em casamentos. Está tudo lindo, tudo maravilhoso. Festa. Dia após dia. Vem uma doença, vem uma conta, vem uma dívida. Estresse. E o casamento fica posto à prova. A aliança fica posta à prova. E que nós podemos dizer que, ok, não vale a pena. Mas Deus é um Deus de aliança. Vamos abrir as Bíblias em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Este é o último profeta que escreve no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus. E ele está a prever o que vai acontecer no final dos tempos, nos nossos dias. No fim dos tempos, em que ele diz, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é este dia que nós estamos a viver. E converterá o coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus está aqui a dizer que no final dos tempos, quando está a chegar ao fim dos tempos, provavelmente virá uma maldição sobre a terra. E provavelmente a terra ficará ferida com essa maldição. Mas há esperança se houver reconciliação. Não somente reconciliação dos homens com Deus, mas uns com os outros. Deus está aqui a dizer que o segredo para viver abençoado, guardado, nestes últimos dias, são dias mais difíceis que nós estamos a viver, é quando nós valorizamos a aliança. Há alianças geracionais, há alianças matrimoniais, há alianças com Deus. E Deus é um Deus da aliança. Quando nós valorizamos a aliança,
nós estamos a valorizar Deus. Jesus nunca desejava que os seus discípulos só o seguissem de uma forma cega. Mas Ele convidava-os para a intimidade, para conhecer, para saber. Ele vai dormir, Ele vai ficar cansado, Ele vai conhecer Jesus, estar em intimidade com Ele, para depois celebrar uma aliança profunda de amigos de Deus. E essa mesma aliança, Deus está a chamar cada um de nós. A verdadeira aliança vem quando nós primeiro somos reconciliados com Deus Pai. Quando nós conhecemos Deus Pai na nossa vida, nós começamos a ser transformados no nosso entendimento de que é uma aliança. Todo o casamento começa com alguém ter filhos e depois aqueles filhos crescem e depois são casados. Então, primeiro há um relacionamento com o Pai e depois há o casamento. O casamento começa com uma aliança. E numa aliança há 3 vertentes. A primeira vertente é até a morte que nos separa. Então é um compromisso não de 2 anos, como eu negociei o meu contrato para 2 anos, não. Não é um compromisso para 20 anos, mas é até a morte que nos separa. Esta é a mesma aliança que Deus celebra connosco, para toda a nossa vida. E outra vertente de uma aliança, de um casamento, é que as 2 pessoas se tornam só uma carne. Só uma pessoa. Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, aceitamos Jesus na nossa vida, o que acontece é que o Espírito Santo toma morada em nós. Nós somos transformados, somos uma nova criatura. E quando nós depois entramos neste relacionamento, nós entramos em união com Deus. Cristo em nós. E uma outra vertente da aliança é que as 2 pessoas vivem para servir um ao outro. Não para receber um ao outro. Receber de uma pessoa. Esse conceito de receber de outra pessoa vem com o conceito de somente coabitar em vez de casar com. Coabitar com alguém, pensa assim, eu estou contigo para receber algo de ti. Ou é amor, ou é conforto, ou é companhia, mas eu vou estar contigo para receber algo de ti. E eu vou estar contigo somente enquanto eu tenho prazer em ti. Quando não tenho mais prazer em ti, então já não faz sentido estarmos juntos. Cada um vai para o seu caminho, não há problema nenhum. E pensam que o casamento é somente um papel. É somente um papel, um dia. Não entendem o peso que é, ou a bênção que é, aliança. O poder que vem quando há uma aliança celebrada. Nós temos que ter o nosso entendimento transformado, porque nós somos filhos do Rei. O Rei que entende alianças. O Rei que estabelece alianças. E nós temos que ser transformados nisso. Que Deus é um Deus de aliança. Deus escolheu entrar em aliança conosco, mesmo sabendo que nós somos pessoas com muitas falhas. Se Deus pensasse que, ok, eu só vou estar com essa pessoa, eu vou só entrar em aliança com essa pessoa, para que eu consigo receber? Eu consigo receber a adoração, aquela pessoa vai semanalmente para a igreja para me adorar. Então, porreiro, eu vou estar em aliança com essa pessoa. Mas não. Deus quer entrar em aliança contigo, mesmo sabendo que tu és uma pessoa com muitas falhas. Deus quer entrar em aliança contigo, porque Ele sabe que quando tu estás completamente separado para Ele, a tua vida vai ser transformada e vais realizar o propósito pelo qual tu estás aqui nesta terra. Nós encorajamos a todos, ensinamos a todos
depois de entregarem a sua vida para Deus, depois de dizerem sim, eu quero entrar em aliança contigo, Deus, para a primeira coisa, aquela pessoa desce nas águas do batismo, é batizado nas águas. Por que nós encorajamos isso? Porque o batismo é um ato público da nossa fé. É uma celebração desta aliança. É tal como nós chegamos a uma igreja e decidimos, nós queremos casar e vamos pôr esta aliança no nosso dedo e publicamente perante o mundo inteiro nós somos casados com essa pessoa. É a mesma coisa com Deus. É tão importante sermos batizados nas águas porque é um ato público de celebração da nossa fé. Em que nós dizemos, a partir deste momento, eu estou em aliança com Deus. A partir deste momento, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais uma pessoa com o caminho desviado de Deus. Eu sou uma pessoa comprometida a Deus, em aliança com Ele, a seguir o seu caminho. Se estás em casa e ainda não foste batizado nas águas, querido irmão, querida irmã, por favor, fala connosco. Fala connosco. O batismo não é preciso ser uma grande cerimónia. Tem que ser público. Tem que haver água. E temos que mergulhar dentro da água. Então, por favor, fala connosco. É algo tão importante para a tua vida. Para publicamente assumires esta aliança com Deus. Deus, eu sou o teu filho. Eu sou a tua filha. Eu só quero o teu caminho, o teu propósito para a minha vida. Quando nós entramos em aliança com Deus, é algo que é diferente das outras formas de nós vermos aliança. Porque muitas vezes nós vemos aliança que é somente uma pessoa. Mas quando nós entramos em aliança com Deus, entramos em aliança com a sua noiva. Nós tornamos a sua noiva. Quem é a sua noiva? Como eu disse antes, a sua noiva é a igreja. Por isso que é impossível nós estarmos em aliança com Deus se nós não estamos em aliança ou dizer que eu quero fazer parte da sua noiva. A noiva de Cristo não é uma pessoa. Não sou eu. Mas eu faço parte. Se eu quiser. Entendem a diferença? Que esta aliança é algo que transcende somente a ligação de somente nós e Deus, mas é a ligação entre nós e o povo de Deus. Em que é uma mudança completamente. Nós temos que virar a nossa atenção de sermos independentes, isolados. Talvez hoje em dia nós temos essa desculpa, porque agora estamos obrigados a estar confinados. Mas isso não significa que nós somos isolados. Nós podemos manter a conexão. Nós podemos ainda ser a igreja, a noiva de Cristo, em aliança com o noivo, mesmo estando confinado cada um na sua casa. Isto é algo fantástico. No corpo de Cristo tem estas realidades que vão para além do nosso entendimento, em que nós podemos estar confinados na nossa casa, quando somos obrigados a tal. Mas mesmo assim podemos estar conectados. E a Sílvia disse isso de uma forma tão bem, em que a forma de estarmos conectados, a intenção de nós estarmos conectados parte de nós. Não parte dos pastores. Irmão, tens que estar no grupo da vida, tens que ligar. Não. Parte do nosso coração, parte do coração do teu coração, de cada um de nós buscarmos esta aliança, não somente com Deus, mas buscarmos esta aliança com a sua noiva, com a sua igreja. A sua igreja é composta de várias pequenas igrejas por todo o mundo. E quando nós estamos nesta comunidade, nesta família, nós temos esta responsabilidade de valorizarmos esta aliança com a sua igreja. De sermos pessoas de aliança com a sua igreja.
Não é somente quando nos interessa, quando aquela pessoa trata-nos bem, quando nós conseguimos receber prazer na adoração, quando a música é boa, quando a sala é espetacular, quando tem aquelas imagens e aquele ambiente todo vanguardista. Não é. Aliança é algo que vai para além disso. É um compromisso, é uma decisão. Até a morte nos separa da doença, da dor. Da doença na saúde, da doença, da dor e da alegria. Em cada momento, celebrarmos a aliança, valorizarmos esta aliança. Não andarmos de igreja em igreja. Não andarmos a saltar de igreja em igreja. Isso não é a vontade de Deus. Isso não é a vontade de Deus de andar a saltar de igreja em igreja. A vontade de Deus é que tu tenhas aliança com Deus e que tu tenhas aliança com a sua igreja. Com uma igreja. Em que consegues dizer, não, esta é a minha casa. Esta é a minha família. Esta eu faço parte disto. E que tenhas aliança. Aliança que vai durar. Em que vai construir sobre essa base, sobre essa aliança. Deus convida cada um de nós para entrarmos nessa aliança. Jesus convidou cada um dos discípulos para entrar nesta aliança. Mas Judas não queria. Judas só queria os milagres, não queria o compromisso. E infelizmente esta geração que nós estamos a viver é uma geração que a sua mentalidade tem essa mesma mentalidade que Judas tinha. Que enquanto eu consigo ter algum proveito, eu vou estar. Enquanto eu sinto identificado com, eu vou estar. Provavelmente no início do ministério, ou no início do relacionamento entre Judas e Jesus, provavelmente houve uma identificação espetacular. Aquilo estava a funcionar. Judas diz, este homem tem poder sobrenatural, tem influência, sabe falar, sabe estar com os ricos, com os pobres. Este homem é o nosso libertador. Então vou começar a segui-lo. Quando Jesus convidou para a intimidade, ele foi embora e traiu com o beijo. Ele traiu com uma expressão de intimidade, mas não tinha aliança no seu coração. Não tinha esse compromisso no seu coração. E esta geração está pervertida com este conceito deturpado de aliança. E depois começamos a transpor isso para a realidade de Deus e a sua igreja. E nós não podemos encaixar esta realidade da aliança deturpada, pervertida, quando nós lidamos com um Deus santo, que Ele é o Deus da aliança. Em que Ele deu a sua vida para nós entrarmos em aliança com Ele. Para nós darmos a nossa vida para Ele. Para sermos só uma pessoa. Até que a morte nos separa. Que nós larguemos tudo o embaraço e buscamos somente a sua presença. Através deste amor que nós temos um para com o outro, o amor que nós temos na sua igreja, a união que nós demonstramos, a aliança que nós demonstramos na sua igreja, o mundo lá fora vai conhecer o Pai. O mundo lá fora vai ver, por causa destas pessoas, vivem em aliança, vivem em amor, é possível ter esperança para este mundo caído. A forma que nós valorizamos a aliança vai transformar o mundo com o reino de Deus. Vai criar novos alicerces. Vai desfazer os fundamentos errados e vai criar novos alicerces neste mundo. O mundo vai ver que Deus é o único Deus, através da forma que nós amamos. Isto está em João 13, 34, que Jesus está a dizer para os seus discípulos que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão
que sois os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Jesus não está a dizer, se vocês me amarem, todos vão conhecer que eu sou o único Deus. Jesus não está a dizer, se vocês têm grandes tempos de adoração, grandes concertos, se conseguem encher um estádio, as pessoas vão conhecer que eu sou Deus. Não. Jesus está a dizer, se vocês conseguem amar uns aos outros, amar sacrificialmente, tal como Jesus fez, entregando a sua vida por nós, isso é aliança. Em outras palavras, isso é aliança. Se nós conseguimos viver dessa forma, as pessoas vão ver Cristo, vão ver Deus e vão ter esperança. Vão encontrar um Salvador. Isto é muito diferente da forma que o mundo vê aliança e amor. Essas palavras que depois nós transpormos para cristianismo, para o nosso relacionamento com Deus. Mas isto é a forma que Deus vê essas palavras é completamente diferente. E quando nós entramos neste relacionamento com Deus, entregamos a nossa vida para Ele e verdadeiramente dizer, Deus, eu largo tudo aos teus pés. Eu não quero mais a minha vida antiga. Quando nós fazemos isso, nossa vida é transformada e há histórias após histórias acerca desta transformação. E este ano passado, nós tivemos o prazer de conhecer uma família, o John e a Jenna, em que tem sido uma grande bênção aqui nesta família. São novos membros desta família alargada, que é a família Logos. Então eu convidei o John para partilhar um pouco acerca desta mudança na sua vida. Como é que Deus transformou a sua vida com esta aliança com Ele, com a salvação? John é americano e eu vou traduzir para ele. Bom dia, igreja. Good morning. Algum dia eu quero falar com vocês em português, mas hoje não. Não estou pronto. No problem. So, just to tell you a little bit about my story is a story of death and life. Vou contar um pouco a minha história, a minha história é uma história de vida e morte. Morte e vida. I grew up in a pretty much normal home. Eu cresci num lar normal. Middle class, we had everything we needed. I had a mom and a dad. Our family was loving. Uma classe média, tinha tudo que eu precisava, tinha uma mãe, tinha um pai, um lar amoroso. And we didn't really lack for anything. It wasn't a hard life, it was a middle class life. Não era uma vida difícil, não nos faltava nada. But at the same time, there was something missing from my life. Ao mesmo tempo, havia algo que faltava na minha vida. Even as a kid, I was always trying to figure things out. I'm somebody who likes to figure things out. Mesmo como criança, era um rapaz que gostava sempre de entender as coisas. And as I saw people living life and as I tried to find my own life, e quando vi como é que as pessoas estavam a viver a sua vida e tentando encontrar a minha própria vida, I realized there was questions that were going unanswered. Eu deparei-me que havia questões que não estavam a ser respondidas. And they seemed to me like very important questions. E pareciam a mim que eram questões bastante importantes. Like, why does any of this matter? Como, porquê que isto tudo importa? So what, basically? E então, basicamente. And what's the meaning of any of it? Qual é que é o significado disto tudo? So even at a young age, just 14 years old, 14, 15, 16, those years of my life, I was really questioning, what's the whole point of life? Mesmo quando era muito jovem, 14, 15, 16, eu estava a questionar muito qual era a razão da vida. And nobody had any answers.
E ninguém tinha respostas para me dar. And this started to birth in my soul as kind of a sense of hopelessness. Isso começou a nascer na minha alma um sentimento de sem esperança. And as I grew up through my teens, I just got more and more troubled. Quando eu comecei a crescer na adolescência, que fiquei mais e mais perturbado, I was angry and disillusioned. ficava com raiva, com ira, com desilusão. The way I saw life is, if you imagine a train, A forma que eu via a vida era imaginando um comboio and everybody on the train is living life and eating and drinking and reading a newspaper, and some are asleep. e todos no comboio estão a comer, a beber, a passar na vida, alguns estão a dormir. And they're unaware. Further up the way, the tracks just end and the trains are shooting off the tracks into an abyss. E não percebem, mas lá em frente a pista do comboio vai acabar e o abismo está ali. And it's like nobody cares. É como ninguém se importa. Nobody talks about it. Ninguém fala disso. They just ignore this fact. Estão a ignorar esse fato. And I couldn't ignore it. E eu não consegui ignorar mais. So it created what I would say like a black hole in my soul. Criou o que eu chamo um buraco negro na minha alma. Just a pain and emptiness and a feeling like nothing really mattered. A dor, aquele vazio, pensando que nada importava. And in order to escape from this, I started drinking and doing drugs and getting into all kinds of trouble. E para fugir disso, eu comecei a beber, fazer drogas e fazer todo disparate. And I really just didn't know how to deal with it, but I was just trying to embrace the fact that nothing really mattered. Eu não sabia como lidar com isso, mas estava a tentar abraçar o facto que nada realmente se importava. This was in the 80s. This was a while ago. Isso era nos anos 80, há muito tempo atrás. I was one of those guys who had hair down to here and Era um daqueles tipos que tinha cabelo até o rabo. wore black all the time and E had estava tudo chains preto e correntes por todo lado and carried knives and e com facas e pronto. that kind of thing. Esse tipo de coisas. We got into a lot of trouble. I seem pretty harmless now, I know. Nós metíamos em muitos sarilhos. Eu aparento sem ofensa agora, mas foi muito difícil. But at the time, I was a big troublemaker. Mas naquele tempo eu fazia muitos disparates. And we would break into cars and steal from stores and Arrombava steal from carros houses. e casas e lojas. And really, there was just no reason not to, because there was no reason why any of that mattered anyways. E não havia razão para não fazer, porque realmente não havia razão da vida. And as I was wrestling with this, I just came to the overall conclusion that the greatest power that there was death. Então, eu, quando estava a lutar com isto, cheguei à conclusão que o maior poder que havia era a morte. Because in the end, death swallowed everything, as far as I could see. Porque no fim, o que eu estava a ver era que a morte engolia tudo. And everybody's meaningless life that they lead just ends up getting sucked up by death. E toda a vida insignificante de cada pessoa estava a ser sugado por isso. So, as you can imagine, I was pretty depressed, in a pretty depressed state. Como podem imaginar, eu estava num estado muito deprimido. And just trying to embrace death as the ultimate power. E somente tentar abraçar a morte como aquele poder absoluto. And this is when I was 17 years old. E quando eu tinha 17 anos, isto aconteceu. When I was 18, I had these spades put on my hands here. Quando eu tinha 18, eu coloquei estas tatuagens. The spade, in some cultures, is a symbol of death. Esse símbolo é o símbolo em algumas culturas de morte. It's a leaf having fallen off the tree of life. É uma folha que cai de árvore de vida. And I put them on my hands because I felt like everybody wanted to pretend death wasn't coming. Porque eu pus isso nas minhas mãos porque toda a gente estava a fingir que a morte não estava a vir. And I thought that was ridiculous. E eu pensava que isso era ridículo. So this is a state I was in when I was in college. Então eu estava neste ponto quando entrei na faculdade.
But that's not where the story ends. Mas não é assim que a história termina. At that time, I really just wanted to destroy myself. Naquela altura eu queria mesmo destruir a mim próprio. And in desperation one night, I was just sitting in my apartment and I was flipping through television trying to escape. Quando estava num ponto de desespero, estava no meu apartamento com a televisão ligada, a passar de canal em canal, só tentar escapar. And literally for like 20 seconds, I flipped onto a channel and it was a TV preacher. Literalmente foi 20 segundos que apareceu um canal televisivo que estava um evangelista a pregar. And I have no idea who it was. E não faço ideia quem era. And I really didn't listen to anything he had to say because at that time I would have mocked anybody like that. E eu não escutei realmente o que aquela pessoa estava a dizer, porque naquela altura ia gozar com aquilo. But one thing he said stuck in my head. Mas uma coisa que ele diz fixou na minha cabeça. And he said he promised us that if we asked Jesus into our life, he would come. Ele estava a prometer-nos, se nós convidássemos Jesus na nossa vida, ele ia entrar na nossa vida. And it stuck into my head because of the boldness of the claim that he would promise something that God would do. E que fixou na minha cabeça que aquele homem estava a prometer algo que Deus ia fazer. And I was just really so hopeless. At that time, I just said, what do I have to lose, basically? Eu estava cheio de falta de esperança, que somente dizia, o que é que eu tenho para perder? I said to myself, what if it's actually true? Eu disse para mim próprio, e se é verdade? And so that night I prayed, Jesus Christ, if you're real, show yourself to me. Então naquela noite eu orei, Jesus Cristo, se és real, mostra-te a mim. And I made a promise to God that if you show yourself to me, I promise I'll follow you for the rest of my life. Eu fiz uma promessa a Deus, se tu te mostrares a mim, eu vou-te seguir para o resto da minha vida. It was an alianza. Uma aliança. And nothing happened. Nada aconteceu. And days went by, and 3 days later, Dias passaram, 3 dias depois. I honestly, at this time, I had no knowledge of really anything in the Bible except what you would just pick up from the culture. Eu não tinha noção nada que estava na Bíblia, além daquilo que tu apanhas da cultura em que nós estamos. I was in my apartment alone. Estava no meu apartamento sozinho. And I had a vision. It's the first vision I've ever had. Eu tive uma visão, foi a primeira visão que eu tive na vida. And I saw in my mind Jesus. Eu vi na minha mente Jesus. And he didn't say or do anything. Ele não fez nada, nem disse nada. But in my heart, I understood that I hated him and he loved me. No meu coração, eu entendia que eu o odiava, mas ele amava-me. And I had a really profound understanding that he loved me and I was rejecting him and that hurt him. Eu tive uma compreensão tão profunda que ele estava a amar-me e eu estava a rejeitá-lo e isso estava a magoá-lo. And I laid on the ground and cried for like 3 hours. Então eu deitei-me no chão e chorei-me durante 3 horas. And I just felt a sense of, how could you love me? Eu só tive aquele sentimento de como é que tu podes me amar? But I knew that he did love me. Mas eu sabia que ele me amava. And I knew that day that he was real. E eu sabia naquele dia que ele era real. And previously I would have told you God's just something you tell yourself to make yourself feel better. Antes eu diria que Deus é algo que tu falas a ti próprio acerca de Deus para sentires melhor. That you couldn't possibly know if God is real and that he really doesn't do anything. Não podes saber que Deus é real porque ele não faz nada. But I can tell you personally, for sure, that God absolutely is real. Mas posso dizer com certeza, pessoalmente, que Deus é de facto real. He is knowable. Ele dá-se a conhecer. And he does things. E ele faz coisas. And the realization of it just transformed my entire life. E a compreensão disso transformou completamente a minha vida. It's like discovering something that you secretly always hoped was true but didn't really believe. É como descobrir algo que lá em baixo tinha esperança que era verdade, mas não vias. But then finding out it actually really is true. Mas depois vês que realmente é verdade.
And that God really does love you. E que Deus de fato ama-te. And that He's active and is pursuing you. E que na sua busca para ter relacionamento contigo, Ele é ativo nisso. And it took a long time, but from that point, God completely healed my soul. Demorou algum tempo, mas a partir daquele momento Deus completamente curou a minha alma. In the beginning, when I first started believing, I actually used to pray, God, just take me now. No início, quando eu comecei a acreditar, eu só orava, Deus, leve-me agora. But then one day He told me, consider yourself dead if you want to be dead. Um dia passou em que Deus disse, se queres considerar a ti próprio morto, considera-te. But I have things I want to do through your life anyways. Mas tem coisas que eu quero fazer através da tua vida de toda maneira. And at that point, I realized I just had to let that old part of me die. Naquele ponto da minha vida, eu entendi que eu tinha que deixar morrer aquela parte antiga de mim and live for Jesus. e viver para Jesus. And in the Bible, it even says that He loves us even when we hate Him. A Bíblia diz que Ele nos ama mesmo quando nós o odiamos. And that if we seek Him with all our heart, we'll find Him. E se nós o buscamos com todo o nosso coração, vamos encontrá-lo. And that in Him, all the old things, our sins and our old ways, pass away and die. E nele, todas as coisas velhas, o pecado e as outras coisas velhas da nossa vida passam e morrem. And we're made new creations in Him. Nós somos feitos uma nova criatura nele. And that's exactly what's happened for me. Isso é exatamente o que aconteceu comigo. I can't say I'm not the most bubbly person flowing with joy. Eu não sou aquela pessoa que transborda de alegria. But I can tell you that there is a peace and a joy in my heart where there used to be just a hole and pain. Eu posso dizer que há alegria e paz no meu coração onde havia buraco e dor. And nothing can steal that. E nada pode roubar isso. And that's telling you this over 30 years later. E se estou a contar-te uma história que já passou 30 anos. Many things happen in life, they're not all good, you still have troubles. Muita coisa passa na vida que não é tudo bom. But nothing can steal from you the joy and the peace of being in Christ. Nada pode roubar aquela paz e aquela alegria de estar em Cristo. So I'd tell you right now, if you're listening and you are lacking hope in your heart, Então eu estou a dizer-te agora, se estás a ouvir e não tens esperança no teu coração, you may not have a black hole of pain in your heart, but you may just not feel like you have a meaning. talvez não tenhas aquele buraco negro no teu coração, mas sentes que não tem significado a tua vida. Or you may feel just that you don't have any hope. Ou talvez sentes que não tens esperança. But I can tell you, I promise you, Mas eu posso prometer-te that if you ask Jesus to come into your heart, se pedes que Jesus entre no teu coração, He will come. Ele vai entrar. And He can change and heal everything. Ele pode entrar, mudar e curar tudo. And that He wants you to be the you that He meant you to be. E Ele quer que tu sejas aquela pessoa, aquele tu que Ele fez para ser. So I promise you, if you ask Him, He'll come. Então eu prometo, se tu o convidares para entrar, Ele vai entrar. And actually, I challenge you to ask Him. E de facto eu desafio-te hoje para convidar. Eu desafio-te para convidar para entrar. And He can come and change your heart like He has mine and so many other Ele millions vai of entrar, people throughout Ele the vai world. mudar o teu coração, tal como fez comigo e com tantas outras pessoas. Amen. Amém. Então vamos fazer isso hoje de manhã. Onde tu estás, Deus vê o estado do teu coração. Ele vê a tua vida. Ele quer entrar nesta aliança contigo, neste relacionamento contigo. Por isso que fecha os teus olhos para focar somente nele. E diz nas tuas próprias palavras, Senhor Jesus, eu reconheço que há só esperança em Ti. E tal como nós ouvimos hoje, tal como eu ouvi hoje, eu quero essa esperança na minha vida. Eu abro o meu coração. Eu convido para seres o Senhor da minha vida. Por favor, salva-me deste lugar onde eu estou. Perdoa-me de todos os meus pecados. E eu vou seguir-te para toda a minha vida.
Diz isso mesmo com confiança. Eu vou seguir para toda a minha vida. Este é o primeiro passo para estares completamente restaurado, sentires completamente cheio de paz, cheio de alegria, cheio de amor, cheio de esperança. É entrares neste relacionamento com Deus, esta aliança com Ele. Até a morte te separa, até acabar a tua vida, para toda a tua vida. Um dia abençoado e que Deus acompanhe-te em cada momento. Não desliga já, porque vamos encaminhar logo para a transmissão da Aliança Evangélica, para nós intercedermos e orarmos para a nossa nação de Portugal, para que esta mesma esperança, esta mesma vida eterna encontre a nossa nação. Que cada pessoa venha à salvação, venha ao conhecimento do único Salvador que é Jesus Cristo. Por isso que liga-te e junta a tua família neste momento de buscar a Deus para esta nação. Um resto de dia abençoado.